Eu sou o pastor Bruno, aqui da Igreja Vida Nova em Toronto, e nós estamos com esse projeto bacana que nós chamamos de Vida Nova em Cristo Jesus. Uma pequena entrevista com alguns amigos queridos sobre como era a vida antes de ter encontrado Jesus, como foi o encontro com Jesus e como está sendo a vida depois de ter entregado o seu coração para Jesus. E hoje, mais do que especial, eu tenho aqui o meu amigo José Raimundo, que nós conhecemos como Zé Ré. Zé, obrigado, Zé, por você ter aceitado esse desafio bacana de conversar sobre a sua conversão. Eu não aceitei não, você me obrigou. Ô Zé, nós conhecemos você muito bem como Zé Raimundo. Zé, nós chamamos de Zé. Conta pra gente, quem é o Zé? De onde você veio? Quanto tempo você está no Canadá? Vida Nova, quanto tempo você está na Vida Nova? Rapaz, a galera lá em Caratinga costumava dizer que Zé é filho de nome sem pai, né? Então, mas esse Zé sou eu. Nunca fui assim muito ambicioso, até pouco tempo atrás, e fui criado assim, sofrendo muita humilhação, mas as humilhações não me atingiam, não. Boa. O Zé então é mineiro de Caratinga. Mineiro de Caratinga. Quanto tempo você está em Toronto, Zé? Há mais de 30 anos já. 30 anos. Zé é casado com a Selma, tem duas filhas, né, Zé? A Estela, que já casou, e a Stephanie. Estela. E o Zé é um grande parceiro, amigo, irmão em Cristo Jesus, aqui da Vida Nova. Zé, então conta pra gente, Zé, como que era a sua vida, um pouquinho, como que era a sua vida antes de você conhecer Jesus, Zé? Rapaz, é um lance interessante, né? Porque eu pensava que eu conhecia desde pequenininho, né? Ok. Frequentei catecismo, eu até frequentei um pouco lá o seminário dos seminaristas lá, estudante para padre lá em Caratinga. A minha mãe até chegou, parece que a fazer contato com um seminário lá de São Paulo, que eu estava pensando em ir para São Paulo para estudar para ser padre. Olha, interessante. Eu tive um desejo muito forte durante um bom tempo de estudar para ser padre. E antes de eu ir trabalhar no Vale do Aço, na Usiminas, Ecesita, eu tinha muito contato com os padres lá em Caratinga. Nunca cheguei a ser coroinha não, mas eu conhecia os padres quase tudo da cidade lá e assim, conhecer de ir bater papo com eles, igual eu venho bater papo com vocês aqui de vez em quando. Sim. Sabe, principalmente as igrejas mais lá perto de casa. E hoje eu te peguei de morro abaixo, como diz lá na roça. Hoje você me jogou um laço aqui. Ô Zé, então... Quando eu vim para Toronto, eu pensava que eu já conhecia Jesus. Eu frequentei a igreja católica. Mas assim, aí fui distanciando aos poucos. Quando eu cheguei, ia quase todo domingo, aí não entendi o que o padre falava. Aí fui distanciando mais. E aí comecei a ir pros rock, aí quinta, sexta, sábado e domingo era para as baladas. Fiz parte de grupo de lambada. Nessa época até comecei a beber um pouquinho, comecei a ingerir um pouco de álcool. Graças a Deus não cheguei a ser viciado, mas eu estava vivendo a vida do jeito que o diabo gosta. E pensando que conhecia Deus. Então, Zé, deixa eu fazer uma segunda pergunta. Como você percebeu que você precisava de Jesus? Rapaz, depois de tomar muita cacetada e tomar muita lambada nas costas, viu? Mas você não gostava de lambada? Mas nas costas é diferente. Nas costas é diferente. Isso veio acontecer de verdade mesmo depois que eu já estava casado, e com duas filhas. Fiquei numa situação muito ruim, que eu fiquei precisando de ajuda. Aí fora. Eu recebi ajuda do Scott Mission, por exemplo. E foi nessa época que o pastor Elias chegou na cidade e começou a movimentar aí para... 1998. 97. 97? 97. Então, nesse período que você estava precisando de uma ajuda maior,
foi o período que você entendeu que você precisava de Jesus. Então, com a atitude do pastor Elias, da Igreja Vida Nova, como que foi a sua entrega para Jesus? Você lembra de uma data, de um local, de uma palavra, de um texto bíblico? Eu comecei a frequentar a igreja e devagarinho fui abandonando alguns hábitos, como jogar baralho e ficar na roda do pessoal conversando fiado, falando da vida dos outros, bebendo. Eu não bebia muito, mas bebia um pouquinho, mas a realidade era essa. E aí o pastor Elias foi falando da Bíblia para mim, e eu comecei a absorver um pouco mais da Bíblia. E aí muitas dúvidas que eu tinha, que eu não tinha oportunidade de perguntar para os padres antes, eu comecei a perguntar para ele. Então é como diz a Bíblia, a fé veio pelo ouvir, sabe? Veio pelo ouvir. Eu fui ouvindo, fui entendendo. Uma coisa que eu notei que fazia diferença era o batismo. E então assim, e eu notei que o pastor gostava muito quando tinha alguém para ser batizado, né? E aí, eu frequentando, absorvendo a palavra, já era dizimista, já estava vindo reunião quarta, sexta-feira e tal, participando de alguns eventos, às vezes, fora da igreja, Campo Shalom. E apesar que eu ainda tinha assim, aquela dúvida, será que eu realmente estou salvo, não estou? Eu já tinha aceitado o chamado quando o pastor chamou. Mas assim, depois de vários chamados, eu sentia aquele desejo, aquela vontade de vir à frente, não forçado pelo chamado. Sabe? Eu não quis vir forçado. Eu vim quando eu realmente senti no coração a vontade de vir. Me chamou muita atenção aquela parte na Bíblia que diz assim, aquele que crê, seja batizado. E como eu fui batizado na Igreja Católica, eu era criança, eu não lembrava de nada, eu não cria em nada, então eu desconsiderei aquele batismo. Aí eu falei, bom, então agora eu vou ser batizado de verdade, que agora eu vou ser batizado conscientemente, porque eu creio realmente. Você lembra do dia do seu batismo? Foi aqui na igreja? Foi aqui. Aqui na igreja? Foi aqui na igreja. Ele não forçava ninguém a ser batizado, né? Então, quando a pessoa se manifestava, ele dava as diretrizes, né? Fazia um cursinho com a gente lá em cima primeiro, na escola dominical. Isso. E a gente responder uns questionários, tomar consciência do que estava fazendo e tal. Qual a diferença Jesus fez na sua vida depois que você se rendeu aos pés dele, entregando a sua vida por completo a ele? A diferença principal foi a seguinte: aquele vazio que eu sentia dentro de mim, independente de qualquer situação. Quando eu estava solteiro, já era profissional na tape, ganhei um dinheiro até bom, e como eu estava solteiro, não tinha tanta responsabilidade, então sempre tinha um dinheirinho sobrando, um dinheirinho a mais. Então, financeiramente, eu não tinha preocupação. Ajudava um pouquinho minha família lá no Brasil, mas nem era assim um compromisso que eu tinha que mandar tanto para lá todo mês. Mas eu saía, ia para as baladas, ia para as festas, tudo, fazia o que tinha que fazer. Quer dizer, tinha que fazer não, né? Teoricamente. Mas enfim, sempre eu sentia que estava faltando alguma coisa. Eu tinha muita alegria assim, instantânea. Alegrias de momento. Quando eu estava lá naquele momento, eu esquecia daquele vazio, sentia alegria, sentia prazer em algumas coisas e tal. Mas quando eu voltava para casa, punha a cabeça no travesseiro e sempre estava faltando alguma coisa. Não era questão financeira, eu tinha boa saúde, não estava me faltando nada,
comparado com a vida que eu vivia no Brasil, que eu vivia uma vida de miserável, que eu nunca tive nada, eu estava numa boa, sabe? Então, assim, teoricamente, não tinha nada para me preocupar. Mas sempre tinha alguma coisa, um vazio dentro de mim. E depois que eu comecei a frequentar a igreja, tive um encontro com Jesus, fui laçado por Jesus, fiz minha profissão de fé, esse vazio, esse sentimento de vazio dentro de mim desapareceu por completo. Bacana. E olha bem como é que são as coisas. Depois disso, eu passei dificuldades financeiras, doenças e tudo, mas nunca senti esse vazio. Amém. Sabe? Amém. Todas as dificuldades que eu sentia, eu tinha esperança, eu sabia que Deus estava no controle, eu sabia que Jesus estava também no controle, que Ele estava participando comigo, me dando esperança. Eu tinha certeza que na frente aquilo ia se resolver. O que você diria para uma pessoa que está na mesma situação que você esteve no passado antes de entregar o seu coração para Jesus? Pessoas que sentem esse vazio e não sabe onde encontrar ou busca se preencher esse vazio com coisas passageiras, talvez até no dinheiro. O que você diria para uma pessoa assim, Zé? Bom, na lata eu tinha que dizer que ele precisa de Jesus, né? É isso aí. Na lata. É isso aí. É isso aí. Uma vez eu falei para um colega de trabalho que estava mais ou menos numa situação dessa. Eu falei para ele assim: você precisa de um amigo que eu consegui. O melhor amigo que você pode ter. E esse amigo é Jesus. Bacana. Eu falei assim para ele, mas só que é o seguinte: a pessoa, assim, vem você com esse papo pra cima de mim e tal, não sei o que tem. Então ele me cortou, você entendeu? Uhum. E como eu vi que ele não queria que eu aprofundasse no assunto, eu falei assim: ó, a única coisa que eu tenho pra te falar é isso. Uma pessoa que você está trabalhando com ela, está convivendo com ela todo dia, se você começar a pegar muito no pé, começar a insistir muito, azeda o ambiente, você entendeu? Então, você deu o seu testemunho e você apresentou aquilo que mudou a sua vida. O que você tinha mais de precioso para oferecer, você ofereceu para o seu amigo. E é isso que todos nós deveríamos fazer. Esse é o nosso podcast aqui, um podcast também com imagens, que nós vamos soltar essas imagens aí no YouTube. E aqui está o meu grande amigo Zé Ré. Dá um soquinho aqui, Zé. Isso aqui é o nosso tradicional. Não vai soltar essa imagem no YouTube, você vai queimar. Ô Zé, muito obrigado. Meus irmãos, que vocês possam realmente se sentir impactados por essas conversas informais que a gente está tendo aqui nesse projeto que nós chamamos de Vida Nova com Jesus. E aprenda uma coisa com o Zé, que o Zé nos ensinou hoje. Nós precisamos muitas vezes falar na lata. Você precisa de um amigo e esse amigo é Jesus. Que Jesus te abençoe. Nós estamos orando por você. Até a próxima.